Boa noite, como eu sempre começo esse programa. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa semanal, anote aí, e hoje com um tema bem interessante. Se você não sabe o que é neuromarketing, você está completamente fora, você não está antenado. Hoje teremos aqui a presença do Alex Borne, um parceiro, amigo, e o cara mais especialista que a gente conhece sobre esse assunto. Então, se você não sabe o que é, não sabe para que serve, quer entender os mitos e verdades sobre esse tema, fique conosco até o final. Bom, gente, eu sou suspeito, o Alex Borne foi meu professor também, tenho trazido aqui um monte de gente que foi meu professor, e virou um amigo, um irmão, uma pessoa que também teve a humildade de fazer o nosso treinamento. Sim. E a gente não tem... na verdade, não é um dos que a gente mais conhece, não, especialista no assunto. Talvez seja um dos pioneiros no estudo no neuromarketing, publicou talvez o primeiro livro sobre neuromarketing, e é um cara estudioso no assunto. Trago para vocês nosso querido irmão Alex Borne. Bota ele no meio da gente. Aí... Born to be wild. Não é Born to be wild. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Que prazer enorme estar aqui. Que é isso, gente? Tem coisas que não tem preço, né? Que a gente fala o seguinte, né? A distância, ela é difícil, né? Mas essa coisa do digital, do online, quem é amigo, quem a gente tem carinho, parece que a gente tá junto, né? É um negócio tão bom. Sem dúvida, cara. Eu te acompanho sempre nas redes sociais, sou um cara Sim. sempre ali presente nas redes, e eu queria muito que você viesse aqui. Esse é o nosso 10º episódio do programa. Anote aí, é um programa que a gente fala sobre comportamento e cultura organizacional, todas as terças-feiras, entre 7 e 8 horas da noite, hoje um pouquinho mais cedo, porque o Alex tem um filho que faz aniversário hoje, igual a minha filha, que faz aniversário hoje. A minha filha faz 21 e o filho dele faz 18, maioridade hoje. Parabéns ao seu garoto. Maioridade total, né? O bom é que eu tenho um acordo com meus 3 filhos, é o seguinte: até 18 anos eu pago conta, depois eles pagam suas contas. Hoje eu me livrei, né? Então eu vou pagar agora a pizzaria, o barzinho, não sei onde eles vão querer ir, e a partir daí jantar depois. Na verdade, o que aconteceu? Eles prepararam uma festinha surpresa que foi por água abaixo, não deu certo, né? Porque essa moçada, né, toda conectada, um foi falar com o outro, aí o meu mais novo estava no grupo, e aí descobriu. E aí falaram, então agora não é surpresa, mas estava marcada para as 8 horas da noite. E eu, como a gente vai fazer uma festa no final de semana, eu mentalizei que o aniversário dele era final de semana, eu esqueci que o aniversário dele era hoje. Né? Aí ontem que caiu a ficha, né, que eu trabalhei até 4 e pouco da manhã, e ontem que caiu a ficha, que eu vi ele rodeando perto da meia-noite, eu falei, gente, é aniversário dele. E aí eu falei, nossa, eu tenho live. Nossa, então por isso que eu pedi para mudar, porque senão eu tenho que mudar todo mundo. Mas que bom, obrigado. Você foi muito gentil de estar aqui, dependendo do aniversário. Tá ótimo, tá tudo certo. Não, tá ótimo, tá bom demais. E vamos falar de neuromarketing? Vamos falar de neuromarketing. Infelizmente, por algum motivo, a transmissão do Facebook não está funcionando aqui. Só estamos pelo LinkedIn e pelo YouTube. Mas vou pôr um recadinho lá. Já. Gente, Alex, deixa eu começar aqui a nossa live. O nosso objetivo aqui, com essa live, é falar, não é dar uma aula sobre o assunto, isso você tem seus cursos, a gente também, é difundir um pouco o tema. Resume para nós, primeiro, a sua formação, a sua experiência no assunto, e depois resume para nós o que é essa palavra neuro. É uma palavra válida mesmo, a gente juntar neuro com marketing? Explica para nós isso um pouquinho. Total. Então, vamos lá. O pessoal que não me conhece, aqui sou o Alex Borne, sou pesquisador neurocientista,
falo das neuroses, neurônios, neuróticos, tudo aquilo que afeta o nosso cérebro, a gente adora estudar. Eu me tornei especialista no estudo dos estímulos do cérebro, dos estímulos que geram as nossas reações, os nossos comportamentos. Então, nos últimos anos, eu tenho atuado exatamente com esse estudo dos estímulos. Quais as áreas do cérebro que são afetadas, como elas reagem, mas de uma forma real, não é naquela situação de achismo, que a pessoa pega um livro, estuda um pouquinho sobre neurociência do cérebro e sai falando. Não, realmente com muitos anos, Orlando, você sabe disso, mas você sabe disso, muitos anos, então, com passagem por hospitais, por institutos de pesquisa. Hoje nós temos o maior laboratório de estudos do comportamento humano para o agronegócio da América Latina, dentro do Instituto Agrogestor, com profissionais assim, do mundo inteiro que atuam no agronegócio, e eu sou um dos coordenadores, um dos diretores de um dos departamentos. Estamos vinculados ao GIEST, que é o Grupo Internacional de Estudos do Comportamento Humano, com várias universidades que passa por profissionais de URM, de Estocolmo, de Harvard, de Princeton. Então, nós estamos atuando de forma forte. E eu sempre fui rato de pesquisa, né, de laboratório, e quando eu trouxe o neuromarketing para o Brasil, lá nos idos dos anos 2000, ali, do início, né, que para a gente parece que foi ontem, mas já faz bastante tempo, nós éramos em 5 em todo o mundo, não tinha nada. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei com neuromarketing, eu entrei em neuromarketing, neurolinguística marketing, neuromarketing, não tinha nada. Aí, quando, naquela época, você pesquisava, colocava 2 asteriscos, tal, entrava no Google Internacional, tinha 4 links. O primeiro em espanhol, o segundo em inglês, o terceiro em alemão, o quarto em francês. Eu tinha recém-chegado da Europa, que eu morei na Alemanha, entendi um pouquinho de cada idioma ali, comecei a ler e estudar. Liguei para um amigo meu, o professor Stevenson, da Universidade de Estocolmo, ele falou, cara, esse é o futuro do marketing. Praticamente tudo vai migrar para isso. Ele falou, e não é só isso. Na verdade, esse neuro com marketing não tem a ver com neurolinguística, que essa sim, apesar de ter um nome muito forte, né, e eu posso te falar com propriedade, porque durante muito tempo eu fui um dos únicos profissionais com certificação de sênior em PNL do Brasil. Nós éramos em 27 no mundo certificados, na época, pelo Bandler, pelo Grinder, depois abriu, porque os dois dividiram, virou várias franquias, vários cursos. Mas a neurolinguística, ela não tem validação neurocientífica, ela tem estudos, ela tem, igual hidroxicloroquina, né? Não tem comprovação científica, mas cura, ajuda, e na dúvida se dá e usa porque vai dar certo, mas não pode ser, não tem comprovação científica. O neuromarketing não. O neuromarketing, ele vem das neurociências, dos estudos do cérebro com o marketing. Então, o que acontece? Lá atrás, um profissional chamado Ale Smith, né? Muita gente chama de Ale Smith, mas é Ale Smith, um holandês, ele cunhou o tema neuromarketing para ele, mas ele não atua, não tinha nada a ver com o tema. Na verdade, o grande pesquisador sobre o tema era o Gerald Zaltman, um professor, um médico de Harvard, que ele tinha um estudo sobre metaforias, tá? As metaforias, o estudo das metáforas como estímulo do cérebro e das analogias que geravam melhores entendimentos. Então, ele dizia que quando você estuda ou ensina por metáforas, quando você explica por analogias, normalmente o cérebro ele consegue entender mais. E as pessoas entendem mais. E ele começou a desenvolver isso. Então, ele, com o passar, né, do tempo, o estudo foi se especializando, isso mais ou menos em 94, 95, ele baseado em estudos lá de trás, da década de 50, de 60, onde falava que o consumidor comprava pela emoção, e na época essas teorias eram rechaçadas,
porque todo mundo achava que se comprava pela razão, né? Não pelo impulso. E isso foi indo até que em 1978, um cientista chamado Tuck, um cientista americano, Gerald Tuck, ele criou a fórmula do consumo, que é a intenção de compra, que é igual a A mais 1 mais 2 dividido por AC, né? Ter uma fórmula do consumo, que era a intenção de compra. Cara, ele foi assim, rechaçado pelo mercado, mas várias pessoas começaram a prestar atenção nele. E esse estudo de 78 gerou a curiosidade de alguns pesquisadores, e o Gerald Zaltman começou a melhorar isso daí, esses estudos, trazendo para as metáforas, e ele criou um aparelhinho de leitura de ondas cerebrais, que é o ZMAT, que é o Zaltman Metaphoria, era o apelido, e ele começou a fazer pesquisas. Essas pesquisas foram crescendo, e o famoso efeito borboleta, quando a gente acha que está estudando algo, já tem um monte de gente estudando também, muitas pessoas já eram uma vertente disso, e os estudos foram sendo aprofundados, etc., e foi indo, até que um cara chamado Reed Montag, um californiano, ele fez a famosa pesquisa com leitura de ondas cerebrais, de brainwaves, de testes de ressonância magnética, onde ele estimulava o cérebro de possíveis consumidores da Coca-Cola e da Pepsi. Ele estimulava com vários recursos, jingles, embalagens, textos, propagandas da televisão, folders, flyers e vários estímulos. E ele observava que, conforme as propagandas da Pepsi elas eram demonstradas, o consumidor via aquilo, acionava determinadas áreas do cérebro, que geravam o quê? Geravam transmissão e descargas elétricas no cérebro com regiões bem organizadinhas quando a Pepsi era apresentada. Ou seja, a pessoa, no final, eram lançadas na corrente sanguínea algumas descargas leves de noradrenalinas, norepinefrinas, e também dopamina e endorfina. Perfeito, você fala, nossa, é a fórmula perfeita do prazer, né? Aí, quando a Coca-Cola ela é apresentada, existia uma descarga muito grande de cortisol para autodefesa, muito grande de adrenalina, e você não tinha uma descarga muito grande de dopaminas e endorfinas. Você tinha, depois de um tempo, descargas de ocitocina. Né? E aí, você, depois de um tempo, era analisado, você tinha algum reflexo de descargas de serotonina. E aí, onde eles pegaram o estudo? Eles falaram, peraí, a Pepsi, ela detinha, na época, uma parcela muito maior do consumidor americano do que a Coca. No quesito, presta atenção, não te venda, no quesito teste cego, consumidor americano se declarava fã da Pepsi. 64%, 62%, 64% preferiam Pepsi. Só que a Coca-Cola, ela era líder de vendas. Peraí, como que eu gosto mais de um carro e compro outro? Como eu gosto mais de um produto e compro outro? E aí o Reed Montag, desenvolvendo essa pesquisa, descobriu que a Coca-Cola estressava os consumidores, cravava sua marca dentro do circuito da recompensa, ligado a vários tipos de estresse que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, quando você sente sede, você automaticamente entra num eixo de estresse. Por quê? Começa a faltar oxigenação, a sede já é o alerta inicial. Quando você demora muito para tomar água e hidratar o teu corpo, você já começa a ter uma síncope de reações no seu cérebro que não são positivas. E a propaganda da Coca-Cola naquela época
que ela tinha te estressado, levado você ao extremo, tanto do prazer quanto da dor, ela estava gravada lá. Na hora de pedir um refrigerante ou de comprar, você, no impulso, comprava Coca. Caraca. Quer dizer, embora no nível da consciência a Pepsi estivesse sendo a preferida, no nível do impulso, o cérebro desvirtuava essa preferência e acabava sendo vencido pela emoção. Olha só, olha os slogans da Pepsi durante os anos 50, 60, 70, 80. Alguns slogans. Pepsi Cola, o refrigerante da família americana. Pepsi Cola, o refrigerante que mata a tua sede e te dá prazer. Pepsi Cola, um sabor maravilhoso. Pepsi Cola, o refrigerante dos jovens. Coisa assim. Olha os slogans da Coca. Coca-Cola é isso aí. Isso aí. Olha só. Enjoy Coke. Curta Coca-Cola. Quando não se tinha nem rede social, eles falam, curta Coca-Cola. Sendo que curtição, na época, por exemplo, eu tenho 53 anos, na minha geração, curtição era outra coisa. Então, você não é curtir. E curta o que é curtir Coca? Então, todas as campanhas da Coca-Cola, elas estressavam o público porque faziam com que o cérebro ele pensasse, ele se questionasse. E depois, várias outras marcas começaram a trabalhar nisso. O McDonald's agiu rápido, porque o McDonald's estava estava decaindo. E aí ele mudou o slogan dele e colocou aquele amo muito tudo isso. Tudo isso o quê? Amo muito tudo isso o quê? Ou seja, você deixava em aberto questões, né? Que iam contra tudo. E, bom, aí o resto é história e fatos com mudanças. Então, o neuromarketing, ele é o genoma do marketing, ele é a explicação neurocientífica da atração ou rejeição de um produto, do porquê que os clientes são atraídos por um produto, porquê que marcas como Harley Davidson são tão poderosas, mesmo as motos não serem tão boas, e eu ando de moto, por exemplo, eu prefiro muito mais uma Suzuki Boulevard do que uma Harley. Mas, se eu chego no motoclube e falar, alguém pergunta, que moto você tem, Alex? Eu falo, eu tenho uma Suzuki, uma Boulevard. Ah, legal. Aí chega o Pavani e fala, eu tenho uma Harley. Pronto, pode ser uma Harleyzinha de Merlin, mas é uma Harley, entendeu? Então, o som Harley Davidson, né, ele tem uma força. Por que que a Apple, né, ela tem tantos seguidores e ela doutrinou esses seguidores? Por que que algumas religiões elas cresceram tanto? Por que algumas marcas se tornaram religiões? Porque as campanhas foram exatamente essa. A Apple, pode ver, quem tem Apple, a Samsung é inimiga, porque você tem um inimigo comum para defender. Então, quando você cria advogados e defensores da sua marca, você começa a proliferá-la, e isso está no cérebro, isso está nas religiões, e por aí vai. Basta ver a maçãzinha no carro de alguém, né? Exatamente. Alex, uma dúvida assim, que eu tenho, esse resultado que você se refere é decorrente de uma ação planejada de neuromarketing ou é mais um acidente? Posso uma estratégia ou é um acidente? Estratégia. Qual que é a regra que o neuromarketing nos daria para conduzir? Porque o grande objetivo do neuromarketing é afetar neurobiologicamente a pessoa para que ela impulse a comprar aquilo que eu desejo que ela compre. Isso não é uma mensagem subliminar? Não é aquela coisa que era proibida quando você passava uma imagem e aí dava um flash de pipoca e o cara ficava com gosto de pipoca, com vontade de pipoca? Aproveitando o gancho, nesse mundo de anúncios, como que se dá? Olha, eu já vi... Não é um jogo baixo? Não é um jogo baixo? Eu já vi de tudo. Na verdade, é o seguinte. Nesses anos fazendo trabalhos, e o pessoal que está assistindo, vocês sabem, porque eu já comentei sobre isso, por exemplo, várias campanhas de estratégias de comunicação para a Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, eu que acabei desenvolvendo. O legal é que a gente não aparece.
por muitos anos eu não pude utilizar várias empresas do meu portfólio ou falar sobre isso, porque tinha esse lance da mensagem subliminar, da manipulação das marcas. Hoje isso caiu. Hoje a questão é a seguinte: quando você não tira o livre-arbítrio do público consumidor, não é tido como manipulação. Eu lembro que na época tinha uma propaganda do Burger King, que no alface tinha o desenho de uma nota de $1. Aí nego que tinha que dar um zoom para ver, olha aqui, ó, eles colocam a imagem no alface de $1 para colocar na mente do consumidor que Burger King é barato ou que o Burger King ele tem sucesso. Gente, isso é uma merda do caramba, entendeu? Nego acha que o nosso olho percebe subconscientemente aquela marca d'água no pezinho de alface do lanche do Burger King. Meu, só doente para pensar naquilo. Porque a gente não consegue enxergar nem o lanche, quanto mais a marca d'água no pé de alface. O que acontece é, se a marca d'água ela estiver no fundo, por exemplo, a Nike. A Nike, durante muito tempo, ela usou recursos fantásticos, tipo arquétipos. Né? Então, você tem um arquétipo que é um sinal de certo, que na verdade não é. É uma parte de uma asa. É uma asa, um pedaço de uma asa. E aí, o que ela fez? Através desse arquétipo, ela colocava, por exemplo, no shopping, ela colocava lojas estrategicamente montadas à direita, lá no fundo. Quando você entra, você vê Nike. Então, automaticamente, toda vez entrando no shopping, você vê a Nike à sua direita lá. E aí, o que acontece? O teu cérebro, ele vai criar uma visão transversa. Aquele símbolo da Nike, ele vai ficando no seu racional, não no emocional. Quando você sentir vontade de comprar um tênis, seja por impulso, seja por necessidade, o teu racional fala, olha a Nike aqui. E o impulso faz com que você vá lá direto. Na verdade, você não está comprando pelo impulso. Você está comprando porque a Nike ela foi ficando lá. Da mesma maneira que se você assistir muito a Rede Globo, por exemplo, você vai ficar alienado a tudo aquilo que eles estão falando. E se você assistir muito a Record ou outro canal, você também. Se você assistir o SBT, você um dia vai escorrer sangue da tua televisão de tanta tragédia. E se todo dia você se der pílulas de informação, o seu cérebro, ele vai guardando aquilo. Então, uma marca, ela pode se tornar poderosa ou pela insistência ou pela inteligência. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, tem uma marca chamada Reserva Brasileira, que eles são extremamente inteligentes. Né? Quando eu fiz alguns trabalhos lá no Rio de Janeiro para a marca, foi fantástico. Eu lembro de uma vez que eles estavam tendo aquele monte de assalto na Oscar Freire, com o cara entrando nas lojas de ré, com carro, quebrando vitrine, né? E aí fizeram isso numa loja reserva. E aí, o que aconteceu? A câmera pegou os ladrões roubando tudo. Meu, a agência foi fantástica. Eles fizeram uma campanha online, em redes sociais, assim. Olha o que acontece quando nós lançamos uma promoção. Tem gente que não aguenta esperar. Cara, isso não é neuromarketing. Por mais que o professor utilize isso é inteligência de mercado, isso é genialidade do publicitário que usa algo para ele. O que o neuromarketing ajuda é, por exemplo, quando a gente faz trabalhos como a mudança de locução esportiva no Brasil. Quando eu fui, na época, dar uma palestra na Globo, que eu fiz eventos com amigos meus e que eu fiz uma pesquisa falando sobre o arquétipo que representava a seleção brasileira e os jogadores. Então, eu fiz com a minha equipe um estudo sobre os arquétipos que estavam no subconsciente coletivo, não no inconsciente coletivo, mas no subconsciente coletivo, que é algo que pouca gente fala, que é a interseção dos dois pensamentos. É quando algo vai entrando no teu inconsciente e você não percebe, mas os gatilhos estão
no subconsciente são acionados visual ou auditivamente, ou sinestesicamente falando. Então, eu fui ver um jogo em 2012 do Brasil contra a África do Sul, levei meus moleques, a gente comprou os ingressos com grande antecedência, a gente chegou com antecedência, ficamos 1h20 na fila para entrar, entramos, já tinha começado o jogo, o Morumbi de verde, amarelo, azul, indo lá para ver o Brasil e vaiando o Brasil, mandando tomar naquele lugar, chamando de filha de não sei o quê, gritando olé para África do Sul. Aí eu olhei e falei assim, o que leva uma pessoa vestir a camisa do Brasil e vir aqui e vaiar o próprio time e torcer contra? Falei, eles não estão torcendo contra, mas eles estão como uma caixa de ressonância, e como o gato, eles estão reagindo a algo. O que é esse algo? Eu peguei meu celular, liguei para a minha equipe e falei, vamos estudar uns arquétipos sobre a seleção brasileira. Depois de uma pesquisa muito aprofundada, e a gente trouxe pessoas para o laboratório, visitamos vários pontos do Brasil, entrevistamos várias, nós chegamos à conclusão que, nesse subconsciente, nesse inconsciente, a seleção brasileira, que antes, outrora, era um elemento de alegria para o povo, por conta de várias situações, acabou sendo utilizada por questões políticas, por manipulação, por enganação, né? Lembra que em jogo da seleção brasileira, anúncio como fala, quando escalação, né? Em jogos, subia a conta de luz, subia a conta de água. Hoje não precisa, né? Hoje faz na cara. Então, o torcedor começou a ver na seleção brasileira o governo. Então, lá dentro, quando você era estimulado pela seleção brasileira, você percebia o governo, porque era o arquétipo que levava a criticar o governo usando o Brasil. E os jogadores eram políticos. Por quê? Porque jogadores que ganham demais sem trabalhar tanto quanto deveriam. Então, eram os políticos. E com isso a gente começou a mudar a comunicação de várias locuções esportivas do país, e até hoje isso é seguido. E a gente descobriu onde é que foram colocados os gatilhos negativos e conseguimos alterar isso daí. Mas o que mudou na locução? Você nunca mais ouviu nenhum técnico, nenhum locutor falar. Assim, quando o time era vaiado, quando a seleção era vaiada. Você nunca mais ouviu isso. A torcida fez a parte dela. Veio para o estádio, vestiu a camisa, está no direito de vaiar. Nunca mais. Porque a gente dava um direito errado para um torcedor que é vaiar a própria pátria, que na verdade não tinha nada a ver com os políticos. Outra coisa que a gente fez, por exemplo, a gente começou, através de vários programas esportivos, várias âncoras, várias pessoas começaram a falar, inclusive o próprio Filipão e o Parreira, na época, deram entrevistas, e todos começaram a falar, o Brasil não é a maior potência do mundo, hoje. Hoje nós temos a Espanha, temos a França, temos a Alemanha, temos até a Argentina, que estão um passo ou dois à frente do Brasil. Ou seja, paramos de enganar uma população dizendo o Brasil é um país do futebol, o país... Não, não é, entendeu? Então, o que acontece? É igual o VAR hoje. O VAR é um mal necessário. Por quê? Porque o impedimento, que é uma regra burra no esporte, ele continua no esporte, porque é o único esporte que tem uma regra burra. Porque o basquete não tem uma regra que impede a cesta. O vôlei não tem uma regra que impede o corte. São regras inteligentes, do tipo, você não pode dar o toco, tirar a bola do basquete na descendente, porque a bola vai entrar na cesta. Olha só, é uma regra inteligente, porque a gente está indo lá para ver cesta. O vôlei, você não pode bloquear, cortar ou bloquear tocando na rede. A rede é sagrada. Futebol, não. Você tem um monte de condições, situações que impedem o gol.
Mas, na verdade, o impedimento ele foi utilizado muito para manipular resultados. E o VAR é um mal necessário porque a gente consegue verificar hoje onde estão essas manipulações. E a torcida já começa a criticar o impedimento, que antes não era percebido como um objeto de manipulação. E hoje muita gente fala, não tem que ter VAR e nem impedimento. Entendeu? Então, eles deram um tiro no próprio pé. Porque se todo mundo começar a reclamar, o impedimento cai. Mas como o futebol é um esporte emocional, um torcedor fanático, ele tá nem aí. Por quê? Porque ele é cíclico. O teu time perde hoje, ganha amanhã. É tudo fase. O Palmeiras estava mal do ano 2000 até o ano 2015. Depois começou a crescer. O Corinthians ganhou tudo até pouco tempo. Aí estava numa fase. Tá? O São Paulo era um grande time nos anos 2000 também ali. E agora está sem ganhar. E a torcida sabe que é cíclico. Por quê? O que você está dizendo aí, Pavani? Você está falando, tá... Um problema aqui, pode continuar. Eu estou ouvindo alguém falar. Bom, enfim, agora, consolidando a minha resposta, o neuromarketing, nós temos que dividir da seguinte maneira. Número 1, Pavani. Pavanes. Número 1. Quando você pega uma estratégia pensando em como estimular o teu público com alinhamento e com um checklist que vai dando certo, por exemplo, você fala assim, olha, o nosso cérebro leva de 0,7 a 1,1 segundo para ter a atenção desperta. Pronto. Depois, ele demora até 3,7 segundos para decidir se vai dar energia e atenção para aquilo. E depois ele fica em torno de 33 segundos prestando atenção naquilo. Quando você faz uma campanha pensando nisso e pensando no teu público, na segmentação dele, no direcionamento da sua mensagem, isso é neuromarketing. Pode dar certo como pode não dar certo. Exatamente. Depende. Agora, quando, por exemplo, acontece como eu falei da reserva, a pessoa entrou lá e quebrou, e falou, e usou isso como elemento, isso é genialidade do profissional que criou isso. Genialidade. Como o Washington Oliveto, que está no primeiro meu livro sobre neuromarketing, ele é um gênio. Tipo, o meu primeiro sutiã Valizer, ou o Solis, na época que lançou, ou a campanha da Bombril. Ninguém nem sonhava em algo chamado neuromarketing, mas ele já era gênio. O que o neuromarketing faz, primeiro que é o seguinte, não confie em pessoas ou profissionais que falem que neuromarketing é uma ferramenta e uma técnica. Não é. Isso neuromarketing é uma ciência. Neuromarketing é uma ciência. Por isso que ele é estudado. Você fala assim, Alex, como eu posso usar o neuromarketing para alavancar minhas vendas? Eu falo, estudando. Ótimo. Não, mas que ferramenta que tem? Não tem nenhuma. Mas e o não é uma técnica de persuasão, né, Alex? Não se trata de persuasão. Se trata... Não. Exato. Entendeu? Assim, a pessoa ela fala assim, mas, Alex, não dá para utilizar nenhuma ferramenta? Eu fiquei sabendo do eye tracker. Você bota um negocinho que vê para onde o teu olho olha e fixa a atenção. Meu, o eye tracker foi criado pelo Heinemann em 1879 para estudos da psicanálise, da psicologia, para ver se a pessoa ela olhava para qual direção, se fixava, né, os hot points no seu olho, ela tinha dificuldade de travamento de visão. É igual quem fala que detecta mentira nos outros. Se você fizer assim para um cara que detecta mentira, ele já travou, porque você travou o olhar. Sim. Você só vai detectar uma mentira quando a pessoa não sabe que você lê. Você está lendo ela. Exatamente. Ponto. Então, o neuromarketing, primeiro você tem que estudar muito das reações de uma massa e, principalmente, da etologia do ser humano como animal. Porque o que faz com que a gente reaja e busque algo pelo impulso são duas situações. Primeiro, a nossa mente inconsciente, que é o nosso estado animal que reage pela sobrevivência. E segundo, a nossa mente consciente, que reage pela sobrevivência social.
Então, você vai comprar um terno chique ou vai, por exemplo, você está num grupo, num restaurante chique, está quebrado, não tem dinheiro, mas todo mundo está pedindo um vinho caro. Você, por sobrevivência social, você vai pedir o vinho caro, porque você não quer parecer menos. E você fala, cara, eu não posso. Isso não é impulso animal, isso é impulso social, de sobrevivência. Sem dúvida. Isso tem que ser estudado. Agora, tem gente, nossa, um monte de professores vão dar aula, pegam uma campanha, estudam a campanha e falam, olha, aqui foi utilizado o neuromarketing, porque o cara olhou para lá e eles fizeram isso e não sei o quê. Pô, que legal, você acabou de traduzir e interpretar. Sabe quantos profissionais eu conheço que são capazes de criar uma campanha a partir dos recursos que o neuromarketing dá? 2 ou 3. E nenhum daqueles falastrões que estão na mídia. Nenhum. Nenhum. Eu não conheço nenhum. Todos estão lá nos laboratórios e eles chegam para as empresas e multinacionais e falam, olha, utilize isso daqui, ó. Aí o gênio por trás do marketing, o gênio por trás da comunicação, ele fala, que legal. Ele usa uma informação para compor a sua estratégia. Não é assim, ó, não é fórmula, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Não tem. É igual um médico. É igual um nutrólogo, vai. É igual um nutrólogo. Ou uma nutricionista, um nutricionista, que ele estuda pra caramba nutrição. E nutrição é uma linhazinha tão estreita, não é ampla, né? Não tem muito alimento no mundo, não tem muito líquido, né? Não tem muita troca, proliferação de células. É fácil estudar a nutrição, né? Sim. Então, nutrição é uma área muito ampla, difícil. Aí você pega um profissional que estuda pra caramba e ele começa a estudar além da questão nutricional e da questão de tudo que o alimento carrega, ele começa a estudar cada tipo físico, se aquele alimento é bom ou é ruim. Então, o que acontece? Ele está usando técnicas e ferramentas da nutrição? Não. Ele está usando o conhecimento dele e a genialidade dele para direcionar para cada grupo de clientes. Agora, aquele nutricionista, aquele nutrólogo, que ele pega uma fórmulazinha e fala, olha, faça jejum intermitente que você vai ser feliz. 8, não coma 16, carboidrato. 24. Gente, se eu fizer jejum intermitente, eu já fiz. Uma vez eu fiz 7 dias de jejum intermitente. Perdi 7 dias da minha vida. Entendeu? Cara, nada contra quem faz o jejum intermitente, mas para mim não dá, entendeu? Você levanta uma coisa, Alex, que a gente sempre resgata aqui. Não há como você utilizar o neuromarketing como uma caixa de ferramentas úteis para dizer o que deve ser dito, o que não deve ser dito, como se dizendo aquelas práticas de convencimento. Olha, demonstra escassez, porque a escassez faz com que o impulso... Persuasão, né? Não é elementos que devem ser utilizados para persuadir pessoas a tomarem decisões por impulso. Não, são fundamentos que você estuda, aplicáveis a esta ou aquela realidade. Nada é uma regra absoluta, né? É apenas uma ciência, quer dizer, apenas. É uma ciência, não é não é apenas, é a ciência. E você estuda isso, quer dizer, a sua prática no neuromarketing é laboratorizar o processo. Você falou que fez pesquisa. Como é que é o seu dia a dia com o neuromarketing? Bom, eu tenho algumas fases que vieram. Quando a gente começou a estudar, que eu botei a mochila nas costas, viajei o mundo atrás de informação para lançar o primeiro livro, e, na verdade, pouca gente sabe que o primeiro livro, na verdade, não é o primeiro livro que foi para o mercado. O primeiro livro que foi para o mercado, em termos de neuromarketing, ele é muito ruim. Por quê? Porque ele é para leigo e ele tem ali 40%, 50% de neuromarketing e o resto sobre comunicação. Comunicação estratégica. Mas não é que ele é ruim, o livro é bom pra caramba, você lê, e eu falo várias histórias, como, por exemplo,
como o julgamento de Pilatos, né, de Jesus foi manipulação, foi a primeira menção do uso da neurolinguística, né, e como a comunicação ela pode manipular uma massa. Como é possível contar um monte de mentiras dizendo só verdades, né? Eu posso falar um monte de verdade, mas vai ser mentira. Então, foi muito legal. Mas o primeiro livro, na verdade, não foi para o mercado, porque ele é muito chato. Ele é um livro altamente técnico, com questão de ondas cerebrais, explicações, etc., que foram para as universidades e até hoje é utilizado. Então, eu lembro que um profissional aí, que na época atuava, na FGV e tal, ele comentou sobre mim, para não sei quem, que meu livro era não sei o que lá, um puta de um oportunista. Mas ele é bom no que ele faz, ele se divulga muito bem. Mas, para você ter uma ideia, eu era proibido de entrar em evento dele e de uma outra mulher, eu e a professora Silvia lá do Recife, porque eles no contrato eles falavam que a gente não podia estar nos eventos, porque a gente levantava a mão e expunha, fazia perguntas meio complexas, e aí eles não iam saber responder. Por quê? Porque era bom de se vender, como 99% das redes sociais hoje. Isso, que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, esses dias um cliente ele veio, eu tinha pedido X mil reais de um trabalho, e eles falaram assim para mim, olha, dá para inserir o neuromarketing nessa consultoria? Eu falei, olha, dá, mas eu acho que vocês não vão ter um budget para isso. Eles falaram, não, mas é só inserir. Eu falei, não, você quer uma palestra sobre neuromarketing, um treinamento, ou você quer uma consultoria? Não sei, traz o neuromarketing sério. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu falei, se você quiser uma palestra de neuromarketing, pelo valor que você está me pagando desse treinamento e as consultorias, esse programa, eu dou até de graça, porque, um negócio que é altamente lucrativo para mim. Eu não vou cobrar uma palestra mais, eu dou de presente, porque eu já vou estar lá. Você quer um treinamento, a gente negocia. Agora, se você quiser uma consultoria para verificar o poder da sua marca, como o teu consumidor compra ou se afasta, como que é a linha de comunicação e quais os gatilhos que estão sendo usados de forma certa ou errada, para onde vai a tua marca, isso é uma consultoria. Eu vou ter que levar para o laboratório, eu vou ter que trabalhar no quê? Trazer alguns aparelhinhos, fazer teste de galvanicidade de pele, ir para o campo e verificar como o teu cliente ele é receptivo ou não, mandar pesquisadores meus com dados, fazer pesquisas e análises de arquétipos, de metáforas, de analogias. É um estudo científico, cara. É um estudo científico. É um estudo científico. E isso custa caro. Então, é o seguinte, não existe consultoria de neuromarketing sem um estudo científico. E não existe uma consultoria de neuromarketing formatada, tipo assim, você vai lá, você pega o remedinho e dá. Não existe. Se alguém vender isso, é mentira. Se alguém falar, olha, eu aplico neuromarketing, eu tenho um brainwaves, eu encho você de eletrodo. Cara, desde quando uma pessoa cheia de eletrodo age naturalmente, cara? Não age. Nem quando vai fazer o teste do sono. Não é? Você enche a pessoa de eletrodo, manda ela, bota um eye tracker, uma haste pendurada nela assim, manda ela no supermercado, ela parece o Frankenstein e ninguém vai olhar para ela está super natural. Né? Ela esquece que ela está olhando para que lado ela está olhando. Não existe isso. Então, existem situações. Por exemplo, a gente fez, deixa eu revelar uma pesquisa que a gente fez para uma grande rádio de São Paulo, que a gente acabou atuando. Então, eu vou fazer uma brincadeira. Você que está me ouvindo aí, ou Orlando, Márcia, é o seguinte, se você fosse um carro, Orlando... Que carro você seria? Que carro você seria? Márcia, que carro você seria? Responde agora. 1, 2, 3, vai! Eu queria uma Ferrari. Brasília. Pronto, entendeu? Essas respostas não servem para nada. Por quê? Eu nem seria Ferrari, falei de impulso, olha que coisa louca. Exatamente porque vocês estão pressionados na frente de um vídeo, não esperavam isso. Agora,
O cérebro já está lá pensando, o cérebro de vocês hoje foi provocado. Fala, que bosta, o que eu seria, hein? Não, E Ferrari vocês vão nem falar gosta. hoje à noite, e hoje à noite vocês vão falar, eu não sei que carro seria, entendeu? Exatamente. E aí a gente começa a verificar, e aí isso vai trazendo metáforas, analogias para a pesquisa, existe uma sequência. E através de uma pesquisa dessa, a gente descobriu a falha de uma rádio, que era poderosa e estava decadente. Através de pesquisas parecidas com essa, eu fiz uma pesquisa sobre etologia, que é o ser humano como animal. Tem ser humano que é ruminante, tem ser humano que é tigre, tem ser humano que não é, que é canguru, que tem comportamentos parecidos com animais, mas todo mundo acha que tem que ser predador, que tem que nada. Por exemplo, pergunta se um urso ataca um alce, e o alce é um ruminante. Pergunta se um leão ataca um texugo. Não ataca. Pergunta se uma leoa ataca um porco-espinho. Não ataca. Entendeu? Então, o que acontece? A gente é estimulado a sermos só predadores, tal, sem conhecer quem nós somos. Entendeu? Sim. Sem saber quem nós somos. O neuromarketing, ele traz estudos que falam qual é a sua marca, como é a tua marca, de onde ela veio, qual arquétipo, que imagem ela carrega no teu público. Por exemplo, a Mercedes-Benz, ela fez uma pesquisa lá na década de 90, olha que inteligente, e ela viu que o público dela, ele tinha o respeito dos jovens, mas os jovens vinham com uma marca para pessoas velhas. E eles tentaram de tudo e não conseguiram mudar. E eles criaram a AMG, que é a Mercedes com uma cara mais agressiva. E hoje a Mercedes voltou a ser um carro. Uau! Quando eu trabalhei em cima dos estudos da campanha do lançamento do Ford Fusion, que genialidade da empresa que criou o slogan para lançamento do Ford Fusion era: quem dirige o novo Ford Fusion fez por merecer. Por quê? Porque eles lançavam essa campanha mostrando jovens executivos que eles falavam: não compre um Ford Fusion, não se endivide, se dê de presente quando você tiver sucesso. E o Ford Fusion, durante anos, foi um prêmio, foi um arquétipo de busca de muitos executivos, tanto que ele servia de carro executivo, e ele serviu para mudar toda uma linha de carros, né, que tornaram aqueles executivos tipo Continental algo mais popular. Então, um exemplo, né? Então, é um bom exemplo. Eu trabalhei numa empresa que dava para as pessoas que tinham méritos, não, e conseguiam um cargo de executivo mais alto, eles davam como brinde, né, para a pessoa, no pacote da empresa, um Fusion. Porque ficou até hoje, quando alguém fala de Fusion, fala: nossa, é um carrão. Tem gente que fala: mas é Gastão, mas é um carrão. E quando eles relançaram o Fusion, na verdade, eles lançaram como um mini Mustang. Se você olha para o Fusion novo hoje, ele é um mini Mustang. É outra roupagem, né? Aliás, então, a Ford mudou a roupagem inteira. Na verdade, Alex, o seu papel hoje é fazer a pesquisa ou difundir o neuromarketing? Como é que se trabalha com o neuromarketing hoje? É uma dúvida, uma curiosidade minha. Você faz pesquisas? O seu trabalho de consultoria é desenvolver esse tipo de pesquisa? Como é que é? Vou dar um exemplo. Teve uma marca de produtos, né, de beleza, cosméticos, que me chamou outro dia para fazer vamos dizer assim, uma mentoria para eles. E aí a gente tá trabalhando com essa marca, e eles estavam entrando naquela questão do engajamento, do politicamente correto, da feminilidade, né, da questão do machismo, etc. Você sabe que as marcas não conseguiram perceber ainda que a segmentação e a polarização de classificando homens, mulheres, crianças, velhos, jovens,
ela está matando as marcas ao invés de aumentar as vendas? Porque é o seguinte, outro dia eu dei uma palestra e aí as pessoas estranharam e depois fui aplaudido em pé quando eu falei, deixa eu chegar até o final. Eu falei assim, ó, eu sou contra esse negócio de defender a mulher, agressão à mulher. Não tem que ter lei contra a agressão à mulher, ao homossexual, ao velho, à criança. Não. Agressão é crime, seja lá para quem for. Quando a gente começa a falar, tem que ter uma lei para a criança, uma lei para o velho, uma lei para a mulher, uma lei para o negro, uma lei para o homossexual, uma lei... Você criou classificações e o racismo, o preconceito, ele nasce exatamente dessas classificações e da estereotipagem. Aí você fala, mas algo precisa ser feito, porque a mulher é muito mais agredida. Óbvio, primeiro você acaba com a impunidade. Aí, se uma pessoa agredir uma mulher ou uma criança, ela vai ser presa. E se um homem agredir um homem, ele também vai ser preso. Não importa. E aí eu falei o seguinte, eu mostrei um vídeo. E isso daí foi dentro do nosso laboratório. E a gente treinou pessoas para verificar. A gente pegou um vídeo mostrando um rapaz, foi, né, isso muito tempo atrás, e essa semana teve um vídeo parecido que aconteceu. O rapaz passou dentro de uma loja de conveniência e deixou a mão correr assim, ó. Né? E a mão pegou ali por baixo da bunda da mulher, mas foi bem lá embaixo. O que aconteceu? A mulher era forte, catou ele pela jaqueta, ele veio, ela deu tanta bordoada nele, ela apagou ele no chão. Aí você fala assim, ó, parabéns, bem feito. Sem dúvida, você vai torcer porque ele foi filha da mãe. Claro. Eu pergunto o seguinte, e se fosse o contrário? Aí nós mostramos um vídeo que a gente produziu exatamente para essa pesquisa. Um cara parado no balcão, a mulher passando e pegando por baixo, né, o sexo dele e passando a mão. Ele olha, puxa ela e cobre ela de porrada. Lógico que foram artistas. As regiões do cérebro, elas foram exatamente a mesma. Exatamente. Só que a reação à pesquisa posterior ao vídeo foi completamente diferente. Por quê? Para a mulher que se defendeu, perfeito. Para o homem que se defendeu, ele era o criminoso. Nos dois vídeos ele era o criminoso. Ou seja, quando nós classificamos, estereotipamos, a gente aumenta o preconceito. Porém, o julgamento social faz com que você concorde com algo que lá na sua mente você não concorda. E aí o que acontece? O cara bebe, e aí ele bate na mulher. A mulher está de TPM, ela agride o homem, e ninguém mais entende isso. Então é aquele negócio, as marcas, elas deveriam investir de uma forma a mostrar que a impunidade tem que acabar, mas ninguém defende a impunidade, e sim a estereotipagem ou a classificação de um culpado. Eu, por exemplo, nunca agredi uma mulher, mas se eu apontar o dedo para a Márcia na rua, alguém vai vir para cima de mim. E às vezes eu posso estar brincando com ela. Se eu apontar o dedo no meio de um show ou de um estádio, para a Márcia, falar assim, fica quietinha aí. E alguém longe fala, tá agredindo uma mulher, vai um monte de gente me bater, e às vezes eu estava brincando com ela. Vou dar um exemplo bobo. Então, o que a gente precisava era o seguinte, marcas se unirem em prol de um ideal comum. Por quê? Eu não posso dizer nomes, mas várias marcas de cosméticos, por exemplo, elas têm tido uma atração muito grande de um público, uma rejeição muito grande de outro. Quando a Rede Globo, ela classificou, sou contra o Bolsonaro, olha o que aconteceu com a audiência dela. Né? E é engraçado, né?
Por exemplo, os programas da Globo hoje, eles mostram muito de entrevistas na Maria Braga, encontro, e tudo. Mostra muito a questão da feminilidade, da mulher não ser utilizada como objeto de sexualização, de sedução. Como que o Pantanal cresceu a audiência? A Juma vive sem sutiã, peito para fora, não sei o quê, sexo, sensualidade. Ou seja, a mulher está sendo utilizada. Não só Pantanal, é só botar Verdades Secretas que passou há pouco tempo atrás aí, que era justamente o oposto, né, disso. Entendeu? Então, é aquele negócio. O que acontece? Tem coisas que são inatas e a gente tem que entendê-las, mas hoje as marcas estão muito perdidas. Então, o que eu faço, Pavani? Eu dou mentorias para as marcas para eles entenderem onde eles têm que buscar o público futuro deles. Porque os gatilhos que eles estão criando agora vão matar o cliente futuro deles. Eu dei uma mentoria para uma das maiores startups de tecnologia do Brasil, da América Latina, sobre o metaverso, que eles vieram me perguntar. E eu falei para eles, olha, a mente do público é XPTO, papapá, papapá, e vocês têm que buscar esse público. Porque eu falei, o público de vocês, eles não estão preparados para o metaverso. Eles só vão comprar o metaverso quando o metaverso estiver consolidado. Mas o novo público, ele já vai comprar esse metaverso. Então, você tem que criar uma campanha nova para esse novo público. E por aí foi. Então, assim, fiz um resumão. Então, eu trabalho assim, tirando o trabalho que eu faço na área de vendas, liderança, que você sabe, a questão dos treinamentos, das palestras, hoje eu tenho dado muita mentoria para a construção de marcas e auxiliando profissionais na área de comunicação, empresas a verificar se a marca vai ter força futura, se ela está gerando gatilhos negativos que hoje não são percebidos e podem destruí-la lá na frente, e por aí vai. Esse é o caminho. Quer dizer, cara, você fez uma desconstrução muito importante aqui para o nosso público que assiste ao vivo ou gravado. Achando que era PNL com marketing, né? Não ser uma caixinha de ferramentas úteis para fazer discursos padrão que dão certo para vender. Não é esse o caminho. Pô, muito bom, muito bom. Não é fórmula. Já são 9 horas, já são 8 horas. Aí, caramba, já foi. Nós temos no finalzinho aqui, Alex, um negocinho que a gente passa uma vinhetinha, onde a gente coloca a vinhetinha do que pena, a vinhetinha do que bom e a vinhetinha do que tal. Que pena, que bom e que tal. E aí você coloca qual que é o seu destaque para que pena, qual é o seu destaque para que bom e qual é o seu destaque para que tal. Ok? Vou passar a vinhetinha aqui. Vamos lá. Que pena o quê, Alex Borg? Que pena que o jovem não se interessa por política e economia. Porque esse jovem não se interessando por política e economia, ele se tornará um ignorante. E todo ignorante, ele é manipulado. Por que o ser humano dominou os animais? Porque o animal ignora o ser humano. Ignorou, hoje ele teme o ser humano, mas não pode fazer nada. Então, isso tem a ver com esse estudo neuropsicomático da gente, né? Onde quando a gente começa a ter uma opinião de alienação, a gente é dominado pelo aquilo que ele vai chamar de alienante, né? Mas enfim, beleza. Exatamente. Então eu falo, meus filhos são politizados, eu falo de economia, de política. Por quê? Porque eles têm que saber que o mundo que eles vão viver, tem muita gente prestando atenção nisso. E quem presta atenção nisso, quem tem a informação, desenvolve conhecimento. Quem desenvolve conhecimento gera um conceito que a manada vai seguir. Com certeza. Vinhetinha do que bom. O seu destaque para o que bom.
Olha, seria muito piegas eu falar que bom estar aqui com vocês hoje. Então, isso já é intrínseco, tá? Então, que bom estar aqui com vocês hoje. Seria muito piegas falar que bom que nós temos o meu filho mais novo fazendo 18 anos e a sua filha de vocês fazendo 21. Que bom. Mas o meu, então, que bom aqui de hoje, ele traz o seguinte: que bom que existem profissionais sérios que estão começando a entrar em choque com profissionais superficiais. Eu digo que antigamente nós tínhamos muitos profissionais oceanos, eram muito profundos, vastos, dava medo. Você sentia medo de conversar com um professor que ele se alongava demais na explicação. Só que hoje, na internet, você tem muito profissional piscininha, extremamente superficial e todo mundo adora, né? Eu falo que a gente tem que ter, hoje, que bom que nós temos profissionais que se tornaram um mar, tipo um Mediterrâneo. Ele não é tão largo, não é tão profundo, mas ele te dá exatamente o que você precisa. E esses profissionais estão começando a se revelar e se mostrar de uma forma muito bela. Que bom. Pô, cara, você resgata né, até um alívio para nós. Me deu até uma... Acalmou no coração. No nosso segmento, tanta gente falando merda, né, Alex? Nossa. Tanta gente falando merda. Piscininha eu gostei, vou usar a piscininha. Pode usar. E esses dias o pessoal falou assim, por que você não lança essa mentoria, esse curso de graça? Eu falo, de graça? Nada, velho. Quem quiser fazer minhas mentorias, paga. Quem quiser fazer meus processos, paga. Outro dia eu falei, eu vou lançar um curso fantástico, que eu tenho um curso que é chamado Girando a Chave. Então, gire a chave da sua mentalidade. Falei, eu vou lançar esse curso. Agora, todo mundo está esperando que seja de graça. De graça não tem nada. Nada é de graça. Você sabe que você vai ser enganado e no final vão te oferecer algo. Então, eu já sou transparente. Ó, seguinte, você vai pagar isso. Se você se inscrever até tal dia, é isso. Depois de tal dia, nem você pedindo de joelho, eu vou te dar o desconto. Então, ou você acredita nos meus 53 anos e 30 de trabalho efetivado e de sucesso, né? Ou vai pagar, vai fazer curso de graça aí com quem te dá. Esse que eu gosto de você, cara. Você tem que vir aqui umas 400 vezes só para falar isso aí de novo. Então, que tal? Vinhetinha do que tal? Tomar. Desculpa. Isso que ele falou agora, dá um corte bom para nós. Dá um corte legal. Não precisa nem falar, eu já estou aqui enlouquecida. Jesus. Nós fazemos sempre cortes desse programa. A gente faz cortes, né? E depois... pedaços interessantes. Esse que você falou é um corte que nós vamos usar aí. Mas e aí, o seu destaque para o que tal? Que tal é uma sugestão? Que tal o quê? Tá. Eu não vou falar um que tal, vou falar três. Bom, primeiro, que tal vocês me chamarem para um outro bate-papo, que essa 1 hora passou muito rápido. Muito rápido. Não, deve fechar. Isso está certo. Se você não se sentir explorado... Pode vir. Só que a próxima vez eu vou me preparar melhor, vou pegar um vinhozinho, a gente vai fazer, né? A gente vai fazer o nosso bate-papo com vinho, entendeu? Olha que sensacional. Você daí, nós daqui, tá tudo certo. Nós temos que fazer, Alex, presencial, para a gente estar junto aqui. Está em São Carlos ainda, está em São Carlos, né? Eu estou em São Carlos e não volto para São Paulo, não. Depois da pandemia, adorei ficar aqui, né? Voltei a ser pé vermelho, estou com a sede nossa aqui, então, né? E o outro que tal é uma brincadeira, né? Eu falo assim, ó, que tal quem estiver assistindo, depois vocês fazem a edição aí, coloquem, que tal vocês me seguirem lá no Instagram, que é o @AlexBorneOficial, tá? AlexBorneOficial, que tem muita coisa legal ali, mas na verdade o que tal principal é o seguinte, que tal marcas vocês conhecerem um pouco de um trabalho sério, entenderem para onde vai a tua marca, o teu público consumidor e o teu futuro. Então é o seguinte, esse profissional sério, não estou falando de mim só não,
Às vezes vocês vão me ligar, eu vou falar, esse serviço não me interessa, ou eu não tenho data, e eu vou te indicar um profissional dessa área que vai realmente trazer algo para a tua marca e para a tua empresa muito forte. Então, que tal vocês, ao invés de contratarem show, contratarem resultados que realmente trarão perenidade e efetividade e força ao futuro da tua empresa e da tua marca? Exatamente. Eu queria dar um depoimento aqui. Eu e o Alex já dividimos palco e fizemos plateias regozijarem-se com o conteúdo da gente. E o Alex, além de ser um profissional brilhante, de uma retórica maravilhosa, fala muito bem, acende plateias, é um cara generoso demais, é um cara que, com essa experiência toda, vem aqui no meu programinha Mequetrefe, aqui, às terças-feiras, contribui. Obrigado, irmão. Obrigado por estar aqui. Obrigado de coração. Você sabe que a gente te admira muito, eu te admiro muito, te conheci lá no Pencate do Dr. Jô, que já veio. Eu não conheci, mas eu venho junto no pacote, que eu sou dessas. Ó, se o Jô for aí, eu não vou, porque eu não gosto dele, tá? Ele já veio aqui, fez... Não, eu não gosto do Jô, porque ele não tem me ligado, ele não tem falado comigo, tá? Então ele está no Amazonas, eu estou carente de falar com o Jô, e até porque ele está morando na praia, me dá uma inveja danada. Já virou outra, ó. Olá, senhor Jô Furlan, se estiver ouvindo, trate de me ligar. Não, vou falar para ele. Ele está morando em Trancoso, na Bahia, mas ele fica muito mais lá nos ribeirinhos. Eu sei, ele está por lá. Mas que bom, gente. Olha, obrigado, que é um conceito que a gente lançou em 2018, que é o obrigado com gratidão. Então, muito obrigado. Obrigado. Legal. Obrigado, porque a gente foi ver a força da palavra, né? E a gente lançou isso. Obrigado. Ele vem de me sinto obrigado a retribuir o que alguém me fez. Exato. E gratidão, eu sou grato por ter tido a graça do teu tempo e da tua energia disponibilizada para mim, já que tempo e energia são as duas coisas mais importantes da nossa vida. E como eu falo, eu falei ontem no programa de mentoria, eu falo, o que é o amor? Amor é dar atenção. Amor é atenção. Quem não dá atenção não ama. E quem dá atenção está dando um pedacinho da tua vida, tempo e energia. Então, a gratidão, na verdade, é a graça de ter recebido um pouco da tua atenção. E o obrigado eu tive a graça de estar com vocês hoje, das pessoas falarem, e o obrigado a retribuir isso de alguma maneira, né? Isso é muito, muito bom. Vou deixar aqui linkado na descrição o seu Instagram para as pessoas te seguirem lá e você conhecer esse cara de perto. Perfeito. Deixa eu contar uma historinha para a gente terminar. Você falou de generosidade. Uma vez nós demos um evento lá nos 50 anos do PGQP no Rio Grande do Sul. Foi top e tal. E eu tinha que sair de lá e tinha que ir para Maringá dar um evento. Meu avião estava em cima da hora. Eu falo mais que o homem da cobra, não paro. E o pessoal indo e vendendo livro e autografando o meu livro. E ali na mesa, aquela fila lá fora, autografando. E aí o pessoal do staff veio, Alex, você vai perder o avião, a van tá, não sei o que, já foi embora, a gente vai te levar, vem. E faltavam 5 livros só, tinha 5 livros, tinha esgotado, e 5 pessoas, eu não tinha tempo de receber ou dar o autógrafo, ou eu fazia uma coisa ou outra. Eu falei, gente, peraí, daqui, dá um livro aqui. A pessoa falou, não, Alex, mas recebe aí. Eu falei, eu não tenho como receber. Ó, tá aqui, dei o autógrafo, 1 por 1, 5. Aí a pessoa falou, mas como? Eu falei, ó, atrás do meu livro tem meu e-mail e meu telefone. Ou me liga, ou me manda um e-mail, eu te passo minha conta, você deposita. Aí eu estava saindo assim já, eles me puxando, aí um rapaz falou assim, ó, como você sabe que a gente vai pagar? Eu falei, gente, se vocês não tiverem esse valor de um livro, vocês estão precisando mais que eu. Pode ficar para vocês. Eu lembro disso, eu estava lá. Nós fomos na mesma... Fui embora, todos pagaram, e 3 desses me indicaram, e um hoje, até hoje, é meu representante lá no Rio Grande do Sul. Que legal. Olha, que legal, cara, que legal. É assim que começam as coisas.
Faz bastante tempo isso, cara. Faz bastante tempo isso. Querido. Nossa gratidão por você estar aqui até esse momento. Agora vai lá, curte o filhão do aniversário. Nós vamos curtir a nossa aqui também, quando ela volta na faculdade. Eu vou passar, para a gente finalizar, eu tenho um institucionalzinho da UT, aí fecha a transmissão e fica um tempinho aí só para a gente se despedir, ok? Beijo, querido. Até mais. Gratidão. Sai daí.